Gênesis capítulo 25, versículo de número 7. Quantos encontraram podem dizer amém? Podem dizer eu amo a Bíblia. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa, e ele disse, ela é minha irmã. Pois ele temia dizer, ela é minha esposa, para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que quando ele já estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. Quantos podem dizer amém? Repita após mim, 3 casamentos, 3 janelas. Muito fraco, diga 3 casamentos, 3 janelas. Eu quero falar a vocês hoje aqui a respeito de uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e que eu tenho tido a oportunidade de compartilhar com alguns casais, com algumas famílias. E esta palavra, ela vai circular em torno dessa temática. 3 casais e 3 janelas. Qual é a história que nós vamos abordar aqui? A primeira dela, o casamento de Isaque e Rebeca. Depois, Davi e Mical. E por fim, Acabe e Jezabel. Esses 3 casamentos, eles têm uma relação muito curiosa com essa palavra, com isso que tem na casa de todo mundo que está aqui, com uma janela. E eu quero que você entenda isso, que você enxergue isso, que você compreenda o sentido que isso faz para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa. Pois bem, esse texto é sobre uma tentativa de Isaque e de Rebeca de se restabelecerem, uma vez que a terra estava passando um momento de muita luta. Vale observar que Isaque, ele casou-se já uma idade um pouquinho fora dos padrões da época. Ele casou-se com 40 anos. Né? Essa, inclusive, é uma palavra de esperança para alguém esta noite. Glória a Deus. Você deveria ter ficado mais animado, porque essa palavra pode ser uma palavra de esperança para alguém. Então, Isaque casou-se com 40 anos, era um homem de oração, né? E era um rapaz pacato, assim, muito caseiro, aquela coisa toda, filho da mamãe, do papai, filho da promessa, né? E ele era um camarada de oração. E aí houve toda aquela situação que a maioria deve conhecer, uma história muito bonita. O servo de Abraão foi lá na casa dos pais da família de Rebeca para poder buscar ela, e deu um montão de ouro, um montão de presente, uns dotes assim bacanas, né? E aí Rebeca veio, imagina Rebeca, né, chegando, e Isaque estava orando, irmão, ele estava em espírito, né, mas entrou na carne rápido, porque ele olhou ela bonitona, né, pensa em Rebeca chegando toda trabalhada, né, toda, né, turbinada, toda abençoada e tal, e aí Isaque ficou maravilhado com aquilo, enfim, casaram-se, mas a terra que eles moravam passa por um período de escassez e de fome, logo na sequência. Aí eles tomam uma decisão, eles vão a um país estrangeiro para tentar se restabelecer. Quando eles chegam lá, olha só o que acontece, parece até um déjà vu, sabe déjà vu? Aquela coisa que você vê e tem a impressão de que já viu, parece um déjà vu, porque Isaque está com medo de que Rebeca seja tomada pelos homens da cidade e que eles matem ele para ficar com ela. Aí ele vai e diz assim, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Por que eu disse que isso parece um déjà vu? Parece que a gente está vendo uma coisa que já viu, parece que está lendo uma coisa que já leu, porque isso foi exatamente o que fez Abraão. O pai de Isaque fez exatamente isso. Quando entrou com Sara no Egito, o texto diz praticamente a mesma coisa, temendo que eles matassem ele por causa da beleza dela,
porque aí eu abro um parênteses, nem todo homem está preparado para casar com mulher bonita. Sim ou não? Eu tenho uma estrutura para isso, graças a Deus. O Senhor me forjou, né? Você que está do lado do seu esposo, pergunta para ele, você tá preparado, né? Você já veio preparado de fábrica para casar com mulher bonita, né? E tem uns camaradas que não confiam no taco, entendeu? Ele fica, então Abraão era o pai da fé, mas faltou fé nessa hora, né, irmão? Que ele ficou com medo de tomarem a Sara dele. E o que é que o filho Isaac vai fazer? A reprodução quase que exata, para não dizer exata, do mesmo erro que o pai cometeu. Então aqui eu quero começar a mostrar a você, e eu sei que a maioria das coisas que eu vou dizer aqui, elas já têm sido ditas sistematicamente nas reuniões que você tem frequentado. Eu vim reforçar que botar uma cereja num bolo que é muito maior e mais estruturado, que está sendo feito há muito tempo, eu estou tendo o privilégio de vir aqui hoje botar só uma cereja. Mas a verdade é que o que Isaac vai fazer é a repetição, é a reprodução do comportamento do seu pai. O que não deveria nos assustar muito, uma vez que, quantas vezes você já viu seu sogro quando olhou para o seu marido? Quantas vezes você já viu sua sogra quando olhou para sua mulher? Quantas vezes você já olhou para ela e percebeu que ela está agindo exatamente como a mãe? E quantas vezes você olhou para ele e percebeu que ele está ficando igualzinho o pai? E dá um desespero às vezes nessa hora, porque se o pai é um camarada crente, a mãe é uma mulher crente, e eles estão ficando iguais, glória a Deus. Mas se for duas trevas, a gente já começa a olhar e dizer: o que foi que eu fiz da minha vida? Porque na verdade, seja por uma questão de carga genética, seja por uma questão de espelhamento, a nossa inclinação para a reprodução dos erros dos nossos pais, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Muitos dos erros que você está cometendo no seu casamento agora, são exatamente aqueles que seus pais cometeram. E você estava lá e viu, e está fazendo agora exatamente a mesma coisa. Repito, seja por uma questão, um fator genético, seja por uma questão de espelhamento, porque eu vi isso, porque você viu isso. Então o que eu quero dizer a vocês na noite desse dia é: não reproduza as histórias tristes da sua família. Pegue o exemplo negativo dos seus pais e decida que você não vai reincidir no mesmo erro. Pegue, Isaac, a mentira de Abraão e não a reproduza, mas quebre o ciclo da mentira no poder da verdade. Você não vai repetir os erros dos seus pais. Essa tendência, essa questão da hereditariedade, por favor, não espiritualize. Não, eu sou espiritual. Eu não sou um homem carnal, eu sou espiritual. Mas isso que eu vou dizer agora não tem nada de espiritual. Isso é genética, isso é convivência. Não estou falando de maldição hereditária, estou falando de DNA. Não estou falando de maldição hereditária, estou falando de carga genética. Estou falando daquilo que foi processado na sua cabeça durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos dentro de uma casa, olhando os pais serem de um jeito. É disso que eu estou falando. Esse ciclo, aonde a tendência é que você faça exatamente as mesmas coisas, ele pode ser quebrado no poder da revolução de uma mente que conheceu a palavra e o evangelho. Eu libero sobre a sua vida, no nome de Jesus, uma palavra pela transformação do seu entendimento, pela renovação da sua mente. Você não reproduzirá os mesmos erros que os seus pais cometeram. Quantos podem ligar esta palavra dizendo amém esta noite? Amém. E você para de se apoiar nessa muleta, né? Porque meu pai era. Para.
E a senhora também, minha irmã, para de se apoiar nessa muleta, porque minha mãe, para com isso, você tem a capacidade de escrever uma história diferente. Você pode ter uma genética que lhe puxe, você pode ter exemplos que lhe puxem, mas você tem mais do que a genética e mais do que os exemplos que você viu. Você tem o sangue do Cordeiro e o nome de Jesus sobre a sua vida. Então Isaac vai chegar e vai falar exatamente a mesma coisa. A mesma coisa que o pai falou. Essa família tinha problema. Eles eram um homem que não tinha muita firmeza para segurar a mulher bonita. E aí ele falou a mesma coisa que o pai falou. Olha, não, isso aqui é minha irmã e tal. E ficou com medo do pessoal matar ele, contou a mesma história. Só que um fator salvou o casamento de Isaac e Rebeca. Pergunte qual? Pergunte qual? Diga para o seu cônjuge aí, para o seu namorado, para o seu esposo, para o seu quase, diga aí para alguém. Intimidade. Olha só o que acontece. A Bíblia diz que o camarada, que era o rei lá, o chefão lá, ele já estava, meu irmão, intencionado, preparado para fazer a mesma coisa que o rei do Egito fez com a mulher de Abraão, ou seja, catou ela. Se você olhar para o texto na história de Abraão e de Sara, Sara foi levada para o palácio. Por muito pouco não aconteceu uma desgraça. Por muito pouco um projeto de nação não fica comprometido por conta da fraqueza de um homem. Por muito pouco, a vida de Sara não foi devastada e desgraçada por causa da falta de postura masculina de Abraão. E Isaac reproduzindo o mesmo erro, conta a mesma mentira. E o rei desse outro lugar, que é Gerar, tem a mesma ideia. Já que é irmã dele, já que não tem dono, que não é casada, bonitona desse jeito, vou chamar para cá. Mas quando ele já estava se preparando para poder trazer Rebeca para o seu harém, o texto diz uma coisa, que ele olhou pela janela. Olha aí a janela, demorou a aparecer na mensagem, mas apareceu. Ele olhou por uma janela e viu que Isaac estava brincando com Rebeca, sua esposa. Que brincadeira é essa? De médico. É claro que é uma brincadeira de médico, né, irmão? A brincadeira, falando sério agora, que o camarada viu pela janela, foi uma brincadeira que denotava intimidade. E uma intimidade que não era de irmãos, não poderia ser de irmãos. Ele viu alguma coisa que deixou claro para ele: esses dois são um casal. Vou repetir. Ele viu alguma coisa que deixou claro para ele: esses dois são um casal. Aí a pergunta que não quer calar: quando alguém olha para você e para sua esposa, dá para ter certeza que vocês são um casal? Ou será que eles olham para vocês dois e pensam que vocês dois são dois colegas de ministério? Pai do Senhor, irmã? Antes de dormir, ô serva do Senhor, você durma na paz, que excede todo entendimento, que o anjo de Deus lhe visite essa madrugada. Grandes coisas Deus fará aqui, terra. Eu sei. Ou será que quando olham para você, a impressão não é que é um casal, mas a impressão é que é um filho e uma mãe? Pastor, o senhor está sendo preconceituoso, é por causa de idade? Não! É por causa dessa mania que você, meu irmão, não perde de achar que sua mulher é a sua mãe. Diga glória aí. Será que quando o nosso relacionamento é observado, será que fica claro para quem vê? É essa a pergunta. O que a janela do seu casamento está dizendo sobre ele? O que o ponto de vista das pessoas sobre o seu casamento está falando sobre esse casamento? É um relacionamento de afeto, de carinho, de intimidade, ou é um relacionamento burocrático? Ou ele é sistemático, ou ele é protocolar?
Porque tem uns camaradas que são tão protocolares que ele não perde o protocolo nem com a mulher deles. Tudo ele é protocolar. Eu penso esse camarada dormindo de terno e gravata, né? E glória a Deus. Então o que é visto? Quando ele olhou pela janela, ele viu intimidade. Ele viu que aquele relacionamento não era de dois irmãos, não era de um pai e uma mãe, melhor, de um filho e uma mãe, era de um homem e de uma mulher que formavam um casal. Então a intimidade salvou o casamento de Isaac e de Rebeca. Não fosse a intimidade, eles teriam sido confundidos com qualquer outra coisa. E eu preciso que você entenda isso essa noite. Não tem outra posição. Não existe outra forma de você enxergar a sua esposa senão como esposa. Não existe outra forma de você enxergar o seu marido senão como seu marido. Alguns casais, por exemplo, declarações de aniversário, né? Ou às vezes quando estão fazendo aniversário de casamento, ou vão fazer qualquer tipo de declaração, eles vão enfileirando algumas coisas, e eles dizem assim: ela é minha esposa, ela é minha amiga, ela é minha auxiliadora. Vai botando vírgula, vai botando vírgula, vai botando vírgula, vai botando vírgula, e aquela mulher é um montão de coisas, mas o resumo do que ela é esposa. Mas na verdade, se a gente fosse aprofundar um pouquinho, a gente perceberia que nesse montão de vírgulas, em alguns casos, o resumo não é esposa, o resumo é amiga. E a verdade é que, embora haja uma relação de parceria, de amizade, de cumplicidade no casamento, a amizade nunca foi e nunca será, não pode ser o fator preponderante de um casamento. Porque dois amigos são uma coisa, um homem e uma mulher são outra coisa. Cuidado, para que de repente a visão da cumplicidade na perspectiva da amizade não roube de você a paixão, não roube de você o desejo. Porque quando a amizade, a relação começa a alcançar esse patamar de muita amizade, ela perde aquele tempero, aquela paixão, aquela coisa que só os casais têm quando olhados pela janela. O que a janela do seu casamento mostra sobre ele? O que as pessoas veem sobre você e sua esposa quando observam? Escute, entenda uma coisa: todo mundo tem uma perspectiva acerca de vocês. Todo mundo tem uma imagem construída, e a verdade é que muitas vezes a gente se queixa da imagem que alguém construiu sobre o nosso casamento. Mas a pergunta é: o que eles estão vendo pela janela para poder terem concluído o que concluíram? Vou dar um exemplo. Aí o homem diz assim: pessoal é muito maldoso, pessoal dizem que eu não sou cavalheiro. A pergunta é: o que eles olham quando veem pela janela? Qual o comportamento que eles observam o irmão ter quando eles olham pela janela? A perspectiva das pessoas sobre você é uma perspectiva de um cavalheiro ou de um cavalo? Aleluia. Porque se aquilo que eu faço sistematicamente é isso, é não ser cortês, é não ser cavalheiro, é não ser educado, é não ser gentil, eu não posso reclamar que as pessoas tenham uma conclusão diferente. Elas vão ter uma conclusão pautada naquilo que elas veem. Então a pergunta continua circulando aqui para nós: o que as pessoas enxergam quando olham pela janela do seu casamento? Ele enxergou intimidade. Toque, gente, mão, sabe? Olha, alguém está se animando, aleluia. Intimidade, só não se anima muito, mas não aqui e não agora, aleluia. Intimidade. Você pode repetir essa palavra para alguém do seu lado e diga: intimidade. Bota um mel nessa palavra, irmão, aproveita, diga intimidade. Bota uma pimenta do reino nela agora, diga pimenta do reino pode na igreja, aleluia, porque é do reino, entendeu? Então diga intimidade. Não perca a intimidade com o seu cônjuge, amém ou não amém? Não perca a intimidade com o seu esposo, não perca a intimidade com a sua esposa. Não permita, inclusive, que a presença de outras pessoas, como por exemplo a presença dos filhos, roube de você
a capacidade de desenvolver laços, gestos, palavras de intimidade. Porque senão a coisa vai começar a ficar sistemática, burocrática. Tem que ter uns negócios, irmão. Tem que mandar umas mensagens. Aleluia. Coisa de intimidade, irmão. Mandar uns negócios. Aleluia. Falar umas coisas. Tem que ter intimidade. Umas conversas de pé de orelha. Sim ou não? Porque senão fica aquela coisa, né? Aquela coisa de amém, de aleluia. Porque as pessoas, porque a minha posição, porque a melhor posição que você tem a defender é a sua posição como marido da sua mulher. Tem uns camaradas que ficam preocupados demais com posição. Não vou dar beijo, não vou segurar na mão, porque eu sou isso, porque eu tenho essa posição, porque eu sou um obreiro, porque eu sou um profeta, porque eu sou um ungido. Primeiro rebanho da sua vida, meu amigo, é a sua família. Quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o ímpio. Então escute, não pense que ter intimidade, que ser carinhoso denota fraqueza. Não pense que ser carinhoso denota falta de autoridade. Muito pelo contrário, a maioria dos camaradas, vou cortar para o nosso lado, a maioria dos camaradas que gostam de se fazer de machão, que não dá a mão, que não beija, para não transparecer masculinidade, não estão com essa bola toda. Não estão. Por isso que tem essa vontade toda de ficar falando grosseirão, de que não sei o quê, porque, aleluia. Sim ou não? Então não se preocupe com isso não. Isso não é demonstração de fraqueza. Isso só demonstra que se tem alguém que te faz perder as forças, é sua mulher. Aleluia. No melhor sentido da palavra, né? Então veja, Davi e Mical foram, Isaac e Rebeca foram salvos pela intimidade. Agora, atenção para uma coisa muito importante para eu encerrar essa janela, fechar essa janela de Isaac e Rebeca e abrir outra. Olha isso aqui. Eles, num dado momento, prosperaram ali. Sim ou não? Quem conhece a história de Isaac em Gerar? Aquela história dos poços, lembra daquela coisa maravilhosa? E um poço, e cava poço, e dá água. Isaac prosperou, e 100 por 1. Quem lembra dessa história de prosperidade fantástica da Bíblia? Quando isso começou? Depois de que a mentira de que eles eram irmãos acabou. Ou seja, bastou a mentira sair, que a prosperidade entrou. Bastou que eles dois parassem de se mancomunar para aquilo que não era verdadeiro, e Deus começou a desatar os poços mais profundos e produtivos para a vida deste casal. É por isso que o inimigo tem tanto interesse em que sua vida, minha vida, meu casamento, seu casamento estejam envoltos em mentiras. Por quê? Porque a mentira é a pedra mais gigantesca que entulha os poços de uma casa. A mentira é a pedra que entulha os poços de uma casa. Mas quando a mentira sai, quando o engano sai, quando a verdade prevalece, os poços são liberados para produzir. Eu libero sobre a sua vida uma palavra de prosperidade, de graça, de abundância, porque você vive na verdade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Davi e Mical são um casal fantástico na Bíblia. A começar pelo fato de que os dois não são pouco enxergados como casal. Se alguém fosse aqui listar os casais mais clássicos da Bíblia, falaria de Isaac e Rebeca, de Abraão e Sara, falaria de outros, mas provavelmente não falaria de Davi e Mical. Eles tiveram uma história conturbada, que na verdade muito mais teve a ver com fatores externos do que com fatores internos. Eles em si não tinham tantos problemas. O problema maior era o pai dela. Alguém aqui está se identificando com essa palavra, aleluia. Então o problema maior era o pai dela. O pai dela era um camarada terrível, era o Saul, e ele queria matar o genro de qualquer maneira. Alguém está se identificando com essa palavra, aleluia.
Então, ele tentou matar Davi 21 vezes, irmão. Que casamento que resiste um sogro desse? 21 vezes. E o seu sogro só tentou te matar 3. E você já está achando que é o fim. 21 tentativas de homicídio Davi sofreu. Então, na verdade, o casamento foi muito mais prejudicado por fatores externos do que propriamente por fatores internos. Agora, o fato é que esse casamento, ele é muito mais forte do que parece. Esse casamento de Davi e Mical, ele é muito mais poderoso e sólido do que parece. Como é que ele começou? Ele começou como um prêmio, como uma conquista. Porque Davi venceu uma batalha para Saul. E um dos prêmios que ele ganhou foi a esposa. Então, esse casamento, ele foi gerado a partir de uma conquista. Eu entendo com isso pelo Espírito, o quanto essa palavra conquista, ela é um fator que solidifica a relação. A palavra conquista é um fator que solidifica a relação. Eu disse qual a palavra? Muito fraco, gente. Qual a palavra? Não, qual é a palavra? A conquista é uma palavra que solidifica a relação. Você tem que conquistar essa mulher, você tem que conquistar esse homem todo dia. Eu ouvi um glória a Deus na casa. Porque a conquista solidifica a relação. A conquista faz bem para os dois. Porque o conquistador sente-se alegre pelo êxito. E a conquistada ou conquistado sente-se alegre por ter sido alvo daquele êxito. Uau! Eu vou escrever esse negócio no Facebook, hein? Então faz bem para os dois. Aquele que está empreendendo esforço para conquistar, ele se sente bem quando encontra êxito na sua conquista, porque é uma vitória. Mas por outro lado, aquela que viu a iniciativa e o empreendedorismo do outro para lhe conquistar, ela sente-se honrada com isso. Meu irmão, você tem que aprender isso. O seu cônjuge precisa sentir-se uma conquista. Ele precisa sentir que existe interesse. Ele precisa ver, imagina Davi chegando e dizendo, eu venci um exército inteiro por causa de você, mulher. Aleluia. Teu pai pediu não sei quantos prepúcios do filisteu, eu trouxe o dobro por causa de você, garota. Aleluia. Vem que Mical se sentia, irmão. Mical se sentia com a autoestima elevadíssima, porque ela fez parte de uma história de conquista. Talvez o início do relacionamento de alguém aqui não tenha sido lá essa conquista toda, né? Não tenha sido... Eram tempos onde não havia tanto romantismo, né? De repente foi um negócio mais aí, vamos? Tal. Você falou vamos, ela disse vamos, foram os dois, estão aí até hoje. Mas de repente, pode não ter sido uma coisa assim muito romântica, muito bonita, pode ter sido um negócio meio, né? Estava um para lá de Bagdá, o outro para lá do Egito, os dois xaropados, ninguém sabia de nada, mas deu certo, está aí, né? Mas o fato é que, independentemente de como as coisas começaram, você ainda pode trazer para o seu relacionamento um dos temperos mais maravilhosos de uma relação: conquista. Essa mulher precisa sentir-se desejada. Esse homem precisa sentir-se desejado. Isso vai solidificar a relação. Isso vai abençoar a relação. Isso vai fechar brechas nessa relação. Todo mundo aqui sabe. Todos nós aqui sabemos que uma das maiores razões, eu não estou aqui justificando, estou explicando, não estou justificando. Uma das maiores razões de infidelidade conjugal é quando uma das partes começa a se sentir desvalorizada no relacionamento. É a porta. Isso não é uma brecha, não, isso é uma porta escancarada. Se paralisa o sentimento de que alguém é importante, de que é desejado, de que é querido, de que é algo a ser conquistado, vai ficar uma lacuna, vai ficar uma brecha, e essa brecha é exatamente do tamanho da lábia de alguém. Você vigia.
Porque essa brecha é exatamente do tamanho da lábia de alguém. Essa brecha é exatamente do tamanho do ombro mentiroso de alguém. Essa brecha é exatamente do tamanho da fala malandra de alguém. Então, tape essa brecha. Eu não quero aqui lançar suspeitas sobre a fidelidade ou sobre a lealdade de ninguém. Só estou querendo dizer para você que se há a possibilidade de fechar uma brecha, feche, porque a melhor coisa é fechar todas as brechas. Feche todas. Então, esse relacionamento, ele tinha sua base na conquista. A base estava onde? Você pode olhar aí para alguém do seu lado, dizer para ele: você foi minha maior conquista. Não, mas bota um negócio nessa voz aí, irmão, em nome de Jesus. Para você foi minha maior conquista. Aleluia. Eita Deus, hein? Glória ao Pai. Veja. Então, esse casamento, ele tinha, ele dá para alguém a impressão de que ele era fraco, mas não era não. Aonde entra a janela para o casamento de Davi e Mical? Em dois momentos. Primeiro, um momento muito importante, um momento que desmistifica muito em relação ao que se pensa ser o casamento de Davi e Mical. Um casamento fraco, um casamento instável, mas olha o que aconteceu. Está na Bíblia. Eles estavam casados, estavam em casa, estavam no quarto, quando de repente o sogro mandou o bope ir lá pegar o Davi. Mandou com caveirão, com tudo, lá pegar o Davi. O bope é coisa lá do Rio de Janeiro, estou pensando que estou no Rio de Janeiro. A rota, mandou a rota pegar o Davi, e a rota chegou de sirene ligada para pegar o Davi, e o Saul falou: traga ele para cá, vivo, morto, escambalhado, traga ele para cá. Quando Mical percebeu o que estava acontecendo, a Bíblia diz que ela arranjou um jeito de fazer uma corda improvisada, abriu a janela do quarto e desceu Davi por uma corda que ela amarrou com lençóis, sabe lá Deus com o quê, e Davi escapou pela janela por um ato corajoso ao extremo de Mical. E eu vou dizer para vocês que Davi não viria a se esquecer disso jamais. Independentemente de erros futuros, de desacertos futuros do casamento e propriamente de Mical, esse gesto de Mical marcou esse casamento. Pergunte por quê? Muito fraco. Pergunte por quê? Porque esse gesto foi o gesto de se posicionar do lado de quem se ama. Você pensa que é difícil para você se posicionar ao lado do seu esposo e chatear seu pai? Você pensa que é difícil para você se posicionar ao lado da sua esposa e chatear sua mãe? Difícil era para Mical se posicionar do lado de Davi, porque o pai dela era o rei. É um camarada que andava endemoniado dia sim, dia não, e com lança na mão e mandando matar, e o camarada tinha a máquina de guerra de um país na mão. Quem ele quisesse que morresse, morria. Só não morreu Davi porque Deus não deixou. Pense o que foi para Mical ter tomado a decisão em segundos. Olha como uma decisão de se posicionar ao lado de alguém em segundos pode estruturar um relacionamento para sempre. A decisão tomada por Mical em segundo de se posicionar ao lado de Davi, indo contra o seu próprio pai, a tirania do seu próprio pai, a estupidez do seu próprio pai. Pastor, mas a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Pelo amor de Deus, cuidado para você não estar pegando um mandamento bíblico, um princípio bíblico, e estar interpretando ele de um jeito errado. Honrar pai e mãe não é apoiar as desventuras do pai e da mãe. Honrar pai e mãe não é acatar conselho doido de pai e mãe, não, irmão. Tem gente que está pensando que honrar pai e mãe é dizer sim para tudo que pai e mãe quer. E eu vou dizer uma coisa aqui, muita gente aqui sabe, se muitos casais aqui, depois de casado, tivesse ouvido alguns conselhos de pai e mãe, nem casado estava mais.
Porque na primeira na primeira briga, o que a sua mãe falou? Volta para casa, minha filha. Sim ou não? Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, pastor. O primeiro mandamento com promessa. Então eu vou voltar para casa da minha mãe. Não. Honrar pai e mãe não está no escopo da honra ao pai e à mãe, no bojo, no conteúdo da honra do pai e a mãe, atropelar o que é moral, o que é ético e nem o que é o espiritual, para fazer vontade de pai e de mãe. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. O seu lado agora, meu chapa, é o lado dela. É nessa falta de posicionamento, é nesse erro de posicionamento, na fraqueza de posicionamento que o casamento enfraquece. Sabe por que tem casamento fraco? Muitos casamentos estão fracos porque alguém sempre deixa de se posicionar ao lado de quem devia. E de quem devia? Ao lado de quem você devia se posicionar? Do seu marido, da sua mulher, pautando-se pelo mesmo princípio. Não é se posicionar do lado dele se ele estiver com comportamento ilegal, imoral, não, mas se é o certo, fique do lado de quem está com a razão. Entenda o gesto que você fez, o poder espiritual do gesto que você tomou, quando você se desligou do seio da sua família e uniu-se a um homem, uniu-se a uma mulher e tornaram-se uma só carne. Então defenda seu cônjuge, brigue pelo lado dele, apoie ele, observe a perspectiva dele, olhe com o olhar dele, se coloque no lugar dele, se transfira, pense um pouco, tente pensar com a cabeça dele, sentir com o coração dele. Seu maior compromisso não é mais com seus pais, é com seu marido, é com sua mulher. E eu não tenho absolutamente receio algum de estar aqui fomentando desonra. Eu não estou fomentando desonra, pai e mãe. Isso é bíblico. Primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que Deus multiplique seus dias sobre a face da terra. Isso é mandamento. Eu seria louco, tendo escrito o livro que eu escrevi, de vir hoje aqui para quebrar um princípio como esse. Não. Agora, o que eu preciso fazer alguém aqui entender é que honrar pai e mãe não é dizer sim para tudo que eles mandam fazer. Jacó não entendeu isso e pensou que estava honrando Rebeca quando decidiu fazer o que Rebeca mandou ele fazer, mentir para o pai dele. Sabe de quem foi a ideia de Jacó ir lá fazer aquele papel ridículo, colocar pelo na mão, fingir voz, para se passar pelo irmão dele? De quem foi a ideia? Da Rebeca. E por que o Jacó foi? Porque ele pensava que honrar pai e mãe era inclusive até mentir, se a mãe mandasse mentir. Isso não é honrar pai e mãe, isso é desonrar Deus. Quem está aí, diga alguma coisa. Não vai embora não. Eu não vou demorar muito. Agora, considere, esse posicionamento, ficar do lado, fazendo com que Davi saísse por aquela janela, marcou esse casamento para sempre, a ponto de que, quando Davi passou toda aquela situação, quando a poeira sentou, quando Deus instituiu o rei sobre as 12 tribos de Israel, qual foi uma das suas primeiras medidas? Mandou trazer Mical de volta. Por que de volta, pastor? Porque no período que ele estava fugitivo, o sogrão, gente boa, pegou a Mical e deu para morar com outro camarada. Esse sogro era top. E quando Davi reassumiu, ele diz assim, vou reassumir, e uma das primeiras coisas que eu quero é, manda trazer Mical, minha mulher, de volta. Deus restaurou aquele casamento, não teve sogro encapetado, não teve lá desfeito, não teve laço do diabo, os dois terminaram juntinho para a glória de Deus. Terminaram. Agora, a relação de Davi e Mical com a janela passa por um outro episódio que já não é positivo.
E um episódio clássico da Bíblia, qual? O episódio onde o texto diz que Davi vem de uma recente vitória esmagadora, a retomada da arca, trazendo a arca de volta para Jerusalém, e ele vem salmodiando, dançando, e o texto diz que Mical olha pela janela, recrimina Davi, humilha Davi, não entende a posição de Davi, não consegue permitir que Davi seja quem ele era, e ela fez tudo isso por uma janela, e não foi por uma janela que ela havia salvado ele, não foi por uma janela que ela havia manifestado sua fidelidade e lealdade a ele, foi ou não foi? Você percebe como num casamento uma mesma coisa pode servir num tempo para o bem e num tempo para o mal? Não permita que as janelas do seu casamento troquem de papel, que elas sempre continuem servindo apenas para o bem e para o fortalecimento da sua casa. O grande erro de Mical foi simplesmente ela não permitia que Davi ficasse à vontade para ser quem ele era. E aqui eu encerro sobre Mical e Davi, vou pincelar rápido sobre Acabe e Jezabel para a gente encerrar, mas eu fico com essa palavra para você. Se o seu cônjuge não tem liberdade para ser quem ele é perto de você, então tem alguma coisa muito errada com isso. Se o seu cônjuge sente-se mais à vontade perto dos amigos do que perto de você, tem alguma coisa muito errada nesse casamento. Se a sua mulher sente-se mais à vontade para expor toda a sua personalidade quando está com as amigas dela do que quando está com você, tem alguma coisa errada em você. Se o seu marido sente-se envergonhado ou constrangido de ser exatamente quem ele é perto de você, mas não sente perto de outras pessoas, tem alguma coisa errada nesse casamento. O casamento precisa ser o principal ambiente onde cada um dos cônjuges exerça o máximo da sua espontaneidade. O casamento precisa ser um ambiente onde cada um dos cônjuges possa exercer o máximo da sua liberdade. Não tem como você... Eu já vi isso. Eu já vi esposas notadamente, visivelmente podadas pelo comportamento do marido. Eu já vi marido fulminar a mulher com um olhar, e a mulher fica minguando na mesa assim, ó. Quando a presença do cônjuge te constrange em vez de te liberar, tem alguma coisa errada nesse casamento. A presença do cônjuge não pode te constranger, não pode te engessar, não pode te deixar calculando. Esse negócio de ficar calculando tudo que você disse era na época do namoro, né? Na época do namoro a gente chegava em casa assim, puxa, falei besteira, bicho. Não era para ter falado aquilo. Para que eu fui comer cachorro quente? Caiu a batata palha toda na hora que eu estava comendo. Fui falar de boca cheia, rosou ketchup. Não. Quando a gente vai medindo as coisas com a fita métrica, isso é coisa de namoro. Casamento não tem esse desespero de ficar medindo cada palavra, medindo cada coisa. Ou há espontaneidade ou há prisão. Você pode falar para o seu vizinho? Ou tem espontaneidade ou tem prisão. Fala para o seu cônjuge aí, ó. Ou tem espontaneidade ou tem prisão. Se não tem espontaneidade, então tem prisão. E casamento não pode ser prisão. Eu não posso transferir para o meu cônjuge a ideia perfeita, a ideia que eu concebi ser perfeita. Eu preciso permitir, eu preciso deixar que ela seja quem ela é. Você precisa deixar que ele seja quem ele é. Não recrimine. Não faça como Mical. Mical recriminou duramente a postura de Davi. E Davi só estava sendo o que, gente? Ele. Se um cônjuge precisar omitir quem ele é de verdade na presença do outro cônjuge, tem alguma coisa errada nesse casamento. Acabe e Jezabel, para a gente encerrar. Um dia, Acabe olhou pela janela do palácio. Acabe era o rei de Israel. E a Rebeca não, você estava longe de ser uma Rebeca. A Jezabel era a rainha. Pense numa mulher ruim, irmão. Pense numa mulher endemoniada. Na verdade, Jezabel não era endemoniada, ela endemoniava o demônio.
Ele é uma mulher carregada, Jezabel, carregadíssima. Ela veio de Tiro e Sidom, um país estrangeiro, onde Ezequiel 32 diz que o diabo tinha um trono lá. Então você imagina, o vizinho da Jezabel era o diabo. E ela veio para Samaria, para o reino do norte, levando toda aquela carga, todo aquele conhecimento idólatra, toda aquela postura, tudo aquilo tudo. Casou-se com Acabe. Ela era uma mulher opressora, era uma mulher difícil, uma mulher maquiavélica, uma mulher controladora. Isso tudo está na Bíblia. Muita coisa sobre a personalidade de Jezabel está explicitada num versículo só, numa fala só dela que destruiu o casamento dela, e eu te digo qual. O texto diz que Acabe olhou pela janela. Não diz explicitamente, mas ele viu do lado do seu palácio, da residência de verão em Jezreel, ele viu uma vinha, a vinha do Nabote. Eu pressuponho que ele tenha visto isso pela janela do palácio. Ele olha a vinha de Nabote e ele tem uma ideia. Pergunte qual? Comprar a vinha. Para quê? Para transformá-la numa horta. Atenção para isso aqui, porque isso aqui diz muito respeito ao perfil de alguns homens. Ele queria transformar a vinha numa horta. O vinho, na Bíblia, ele tem a tipologia da alegria. A horta é comida. Se o vinho é prazer, é alegria, a horta é o mantimento do dia a dia. Se o vinho é prazer, alegria, espontaneidade, lazer, passeio, a horta é comida na mesa. Qual o perfil de Acabe? Ele muito mais está preocupado com hortas do que com vinhas. Igualzinho muitos homens, que no que depender dele é comida no prato e nada mais. Essa palavra vai salvar algumas irmãs aqui essa noite. Tem uns camaradas que o negócio dele, pastor, é horta. Se tem horta, tá bom. Geladeira está cheia. Aleluia. Está reclamando o quê, mulher? Tem 5 quilos de arroz, 3 de feijão, 4 de macarrão nessa dispensa, você me reclamando. Tem homens que a cabeça dele funciona assim: mantimento, 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 mantimento. Se depender dele, ele atropela todas as vinhas e constrói e planta horta. Porque a cabeça dele está condicionada a pensar dessa forma: mantimento, comida na mesa, mantimento, comida na mesa, mantimento, comida na mesa. Mas Deus vai libertar o Senhor essa noite aqui, meu irmão. Ou você entende que a vida não é só de horta, o casamento não é só horta, a família não é só conta paga, a família não é só conta de telefone, a família não é só as contas em dia, a família não é só aquela poupança que o senhor faz todo mês, aquela aplicaçãozinha lá para os filhos. Família não é só horta, a família também é vinha. Em nome de Jesus, para de ser um plantador exagerado de horta, e vê se você planta uma vinha no seu casamento. Aleluia. Nem só de horta vive um casamento, meu irmão. Pelo amor de Deus, quebra essa cultura. Seu pai que era assim, e Deus me revelou aqui agora. Seu pai que era assim. E por que você está falando isso, pregador? Porque o meu também era. Irmão, meu pai, a cultura dele, a criação dele foi essa, é horta. Tem horta, tá bom. Tem arroz, tem macarrão, tem feijão, está funcionando a luz. Glória a Deus, eu sou o cara dessa família. É uma cultura. Quando o prazer, o lazer, a diversão, nos olhos de alguém, é uma coisa extremamente desnecessária. Quando na verdade cada vez mais se prova e se comprova que a saúde de um casamento, a saúde de uma família não estão só em comida no prato, não estão só em conta paga, estão no vinho que se bebe, na alegria que se sente, no prazer que se tem, no lazer que se faz. Oh, glória a Deus, irmão.
Às vezes alguém está esperando uma coisa fantástica, porque é um cruzeiro nas ilhas gregas, e não sei o que, irmão, se não dá para um cruzeiro nas ilhas gregas, aluga um barco em Angra dos Reis, em Mangaratiba, aqui no litoral, como é que chama o litoral aqui? Eu quero ir para Punta Cana, vai para Santos, irmão. Se não dá para ir para Punta Cana, vai para Santos, para Ubatuba. Sim ou não? Só não fique com a mentalidade da horta, que a sua mulher não é uma égua. É isso aí. E ele foi lá querer comprar um negócio do Nabote. O Nabote falou: eu não vou vender não, cara. Você quer comprar, mas eu não quero vender. Agora embaçou. Como você não quer vender? Eu quero comprar. Você não quer vender? Eu quero comprar. O Acabe foi para casa, irmão. O rei, olha só, o rei foi para casa, foi chorar, ficou sem comer, porque não venderam o terreno para ele. Aí ele foi, a mulher chegou, Jezabel falou: por que tu tá assim, cara? Hein, velho? Por que tu tá assim? Porque o Nabote não quis me vender. Olha o que ela disse para ele. Eu encerro aqui. Ela disse assim: com efeito, ou seja, na verdade, governas tu sobre Israel? Pergunta aí, o que ela quis dizer? Pergunta. Quem manda nessa potroca sou eu. Foi isso que ela disse. Com efeito, governas tu, ou seja, tu és o governante de verdade? Não. E implicitamente o que ela estava dizendo? Quem governa Israel sou eu. Por que essa família não deu certo? Porque o papel do homem foi usurpado pela mulher. E eu preciso que você entenda que eu não vim aqui com discurso machista. Eu vim dizer que qualquer tipo de usurpação destrói um casamento. Se o papel da mulher for usurpado pela mãe, o casamento é destruído. Se o papel do homem for usurpado pela mulher, o casamento é destruído. A usurpação destrói uma família. Cada um precisa exercer a plenitude do que sua essência lhe mandou ser. Não vai funcionar, não vai. Existem mulheres que têm uma posição, uma postura mais proativa das coisas. Por exemplo, minha sogra, ela está solteira há 18 anos. Então ela é uma mulher que aprendeu a fazer tudo. Se tiver que martelar um negócio, ela martela. Se tiver que trocar uma lâmpada, ela troca. Subir na escada, ela sobe. Ela tem. Agora, o dia que ela se casar, embora e eu creio que ela vai casar, uma hora por mim. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento. Se tiver alguém aqui, pastor, uma faixa aí de 50, 55, 60, saudável, 65 saudável, está dando certo ainda. Por favor, me procure no final. Mas aí, então, veja, quando ela se casar, e vai se casar, quem crê, diga amém. Está gravando isso aí não, né, gente? Então, quando ela está transmitindo, aleluia, vejo um vento, aleluia. Quando ela se casar, embora ela não vá negar, não vá suplantar, a sua personalidade, ela vai ter que aprender a não usurpar o papel do homem. O que Jezabel fez? Ela disse: tu não governas. Por que Acabe foi lá para querer se meter na vinha que não era dele, comprar o que não era dele? Por que ele queria controlar as pessoas do lado de fora? Porque ele não tinha controle do lado de dentro. Todo homem que se mete demais na casa dos outros é porque não está conseguindo exercer seu papel dentro da sua. Você pode ver o camarada que tudo gosta de censurar a vida dos outros, tudo censura o casamento dos outros, só anda com o dedo apontando: fulano está desviado, fulano está acabado, o filho daquela dali é isso, vai ver a casa dele. Porque quando alguém não consegue exercer a plenitude da sua essência dentro da sua casa, ele precisará canalizar isso em algum lugar, em algum momento do lado de fora.
Toda usurpação de papel é uma falência declarada para um casamento. Seu marido precisa exercer o papel de marido, a irmã exercer o papel de esposa. Se esses papéis se cruzam, se misturam, se confundem, as coisas não andam bem. Minha irmã, deixa esse cara ser homem. É isso aí mesmo. Deixa ele ser homem. Nós estamos vivendo um período muito crítico. Qual período? Um período de desmasculinização dos homens, desvirilização dos homens. Os homens estão cada vez menos homem, e cada vez mais sabe lá Deus o quê? E por essa desmasculinização dos homens, essa desvirilização dos homens, como dentro de uma casa, como dentro da sociedade, existe a necessidade dessa virilidade. O que está acontecendo? As mulheres estão se virilizando. As mulheres estão se masculinizando para suprir a falta da masculinidade dos homens. Ou seja, isso está dando um nó na sociedade. Isso está desgraçando a sociedade. Isso está desgraçando famílias. Porque a ideia de Deus foi e sempre será que o homem seja homem e a mulher seja mulher, e ponto final. Aleluia! Fica de pé do seu lugar nessa noite. Deixa esse homem ser homem, irmã. Deixa essa mulher ser mulher, meu irmão. Deixe cada um exercer dignamente seu papel, sua essência, aquilo para o qual foi chamado. Deus desenhou a genética humana com perfeição. Não é para a gente ficar misturando as coisas. Se houver usurpação de papéis, se houver usurpação de figuras, usurpação de posturas, haverá ruína. Mas se cada um cumprir o seu papel, haverá bênção, haverá felicidade, haverá graça. Quantos podem dizer amém esta noite? Se você está perto do seu esposo, do seu noivo, da sua noiva, da sua namorada, fique mais pertinho dele aí. Dê as duas mãos, pronto, dê as duas mãos para ficar mais bonitinho. Eu quero orar com você. Dê as duas mãos, você pode dar as duas mãos? Fica de frente. Isso, dá as duas mãos, aproveita. Vocês estão tão cuti-cuti juntos, aleluia. O outro ali já chamou, olha lá como chama. Cuidado, tá, amado? Aqui não é para isso não. Então, amém. Então, é isso aí. Eu quero orar por você, porque, meu irmão, os ventos que ventam do lado de fora, os ventos que querem inverter papéis, os ventos que querem que os papéis sejam usurpados, os ventos que querem conturbar, misturar, esses ventos não vão passar pelas nossas janelas. Você ainda está aí? Eu fui embora, irmão. Fui mandar você dar a mão, você ficou muito namoradinho, né? Ouça aí que eu não terminei não. Esses ventos que estão rodando aí do lado de fora, ventos de desmasculinização dos homens, ventos de virilização das mulheres, esses ventos de frieza, de decadência, não vão passar pela janela da tua casa, não vão passar pela janela do seu casamento. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse momento com os teus filhos e filhas. Eu proclamo e profetizo a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que estabeleceu as famílias, o Deus que instituiu pessoalmente as famílias. A bênção deste Deus esteja sobre cada casal na noite deste dia. Eu profetizo janelas fechadas para o vento da frieza, janelas fechadas para o vento da usurpação dos papéis, janelas fechadas para toda sorte de destruição. Nós estamos protegidos. O sangue do Cordeiro está no umbral das nossas portas. Nossa casa está guardada, nossos casamentos estão guardados, e para a glória do nome do Senhor, nós seremos famílias fortes, uma igreja forte para um reino forte, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus continue abençoando a sua vida, guardando sua casa. Fecha as janelas para a frieza, fecha as janelas para os ventos de usurpação.
mantenha sua casa em ordem, porque tu verás todo o bem e o favor do Senhor sobre ti, sobre as tuas gerações. O melhor tempo do seu casamento ainda está por vir. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Muito obrigado. Glória a Deus, irmãos.